Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a mais essa aula, a mais esse vídeo aqui do canal do Ciência e Brisa. E antes da gente começar a aula de hoje, eu queria dar aqui alguns anúncios, né? Vocês devem ter reparado já, aqueles que seguem de fato o canal, assim, que eu tenho postado vídeos com uma regularidade maior, né? Eu decidi meio que me organizar em termos de gravação e agendamento e tal, de postagem de vídeo, para que a gente tenha sempre vídeos novos, segunda, quarta e sexta, a partir das 10 da manhã. Então, segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã, eu estou lançando um vídeo no canal. Eu estou já me organizando em termos de gravação e tal, para que isso aconteça com uma certa periodicidade. Aí pode ser vídeo de aula, pode ser, enfim, brisa, vídeo de divulgação científica, mas eu tenho me organizado para que a gente tenha mais regularidade. Eu acho que isso é importante. Esse é o aviso número 1. O segundo aviso, a gente está também com um canal, com a página, perdão, no Instagram do Ciência e Brisa, para a gente organizar, né, algumas postagens menores. Eu tenho feito muito lá divulgação científica, contando história de alguns cientistas, ou pegando pequenos trechos de algumas brisas mais longas e organizando na forma de séries do IGTV e tal. Então, assim, pode ser um outro tipo de canal de comunicação entre a gente que pode funcionar muito bem às vezes, para pequenos avisos e postagens e curiosidades, informações. Tem alguns stories também que eu mostro, simulação, como que a gente faz as coisas, sei lá, acontecerem aqui no campo da ciência, algumas indicações de livro e playlist do YouTube, de filosofia, etc. Então tem também o Instagram do Ciência e Brisa. Esses são os nossos avisos antes de começar a aula de hoje. E dito isso, vamos para o que interessa, vamos para a aula de hoje, vamos falar sobre fluidos magnéticos, né? Eu venho de um processo já de tentativa de construção de uma teoria matemática capaz de representar de maneira adequada o comportamento do campo de tensão dentro de um fluido magnético. Esse seria o foco central desse curso nesse momento, né? Onde que isso se encaixa? Eu já falei nas últimas duas aulas, tenho frisado isso, porque é uma coisa que é muito importante estar sempre recapitulando, porque a coisa vai ficando num tal nível de complexidade que chega uma hora que a gente meio que se perde, assim, das ideias centrais, assim, né? Veja esse quadro. E aí você esquece, assim, tipo, o que a gente está fazendo isso daqui? Então, eu vou estar sempre recapitulando, lembrando que eu acho que é muito importante, né? O que eu quero, no final das contas aqui, é descrever o comportamento do campo de velocidade de um fluido magnético que escoa na presença de um campo externo aplicado. Pá! Então, eu sei que eu tenho que usar um princípio físico fundamental, que é o postulado da segunda lei de Newton, né, que vem para a gente na forma da equação de Cauchy, uma equação diferencial, parcial, que descreve numa linguagem de campo euleriana um fenômeno físico de natureza particulada lagrangiana, que é esse movimento coletivo de zilhões de pequenas entidades que eu chamo de partículas fluidas que pertencem ao meio contínuo que se movimenta ao longo do espaço, pelo tempo, na ação de um campo externo. Então eu recorro à equação de Cauchy. A equação de Cauchy, ela vale tanto para um sólido quanto para um fluido. Ela é uma equação que vale para um meio contínuo, de um modo geral. Quem especifica o material, o meio, é a expressão que a gente chama de equação constitutiva, que diz respeito à modelagem do tensor de tensões do material. Então o que a gente sabe, por exemplo, para um fluido não magnético, é que esse estado de tensão ele vai se relacionar com o campo de pressão, com a taxa de deformação que você vai estar aplicando ali em cima de cada partícula fluida localmente, que depende desse gradiente de velocidade, depende da viscosidade. Você tem uma equação, um modelo constitutivo, consolidado, consagrado, chamado tensor de tensões de Navier-Stokes, e isso resolve a tua vida quando o teu fluido é não magnético. Agora, quando o fluido é magnético, o grande rolê é o seguinte, deixa eu minimizar aqui meu quadro. A minha tensão, já achei aqui, ela vai estar associada a uma soma de duas contribuições. Navier-Stokes, né, esse primeiro cara aqui, mais uma componente magnética. Então o que eu estou agora assim, é meio que buscando uma modelagem dessa componente magnética para eu ter uma equação do movimento adequada, né, à descrição do comportamento do campo de velocidades de um fluido magnético, enquanto esse camarada escoa sobre uma superfície qualquer. Quem vai especificar a geometria são as condições de contorno na ação de um campo externo.
Eu comecei a buscar na última aula um modelo para isso de falar sobre força e torque que atua na matéria dipolar. A gente viu já uma coisa importante, que existe uma força por unidade de volume que atua num material dipolar chamada força de Kelvin, e esse cara ele tem uma expressão fechada para isso, né? Ele depende da magnetização do material, que tem a ver com a resposta magnética dele, esse vetor M, e do gradiente de campo aplicado. Então essa força de Kelvin tem que aparecer. E aí o meu processo inicial de busca por uma equação constitutiva para esse tensor de tensões magnético foi o seguinte, cara, se eu olho para a equação de Cauchy e eu vejo que na equação de Cauchy eu tenho um divergente de um tensor de tensões e que esse cara fisicamente representa uma força de superfície, e eu conheço uma expressão aqui que me apareceu para essa força, qual seria o tensor de tensões magnético que eu teria que ter para que, tirando o divergente dele, eu chegasse nessa força aí? E aí lá a gente vai, organiza, etc., e faz todo um desenvolvimento matemático que a gente aplica para o vácuo, chega no teorema de Brown, que a gente falou dele na última aula e tal. E a gente chega, velho, nessa expressão assim para um tensor de tensões, que é o tensor de Maxwell, que representaria, na verdade, esse estado de tensão, né, que você teria se você aplicasse um campo magnético numa nuvem hipotética de dipolos boiando no vácuo, né, mais ou menos isso. E aí eu falo, cara, mas um fluido magnético não é vácuo, ele é um meio. Então, ele é diferente do vácuo. Como é que a gente pode pegar essa ideia, esse raciocínio que a gente obtém de um processo dedutivo para um caso bem mais simples e tentar generalizar ele para um caso mais complicado, assim? E depois a gente verifica se deu certo, se não deu certo, se faz sentido, se não faz sentido. É mais ou menos esse o raciocínio que eu tenho tentado desenvolver aqui com vocês, tá? Isso é muito importante, esse raciocínio, assim. Eu acho que isso daí, assim, é o grande lance, assim, saca? Da hidrodinâmica de fluidos magnéticos. Você meio que entender essa construção toda. Porque nesse processo de busca por um modelo constitutivo, tua cabeça vai começar a abrir, assim, cada vez mais, sabe? Aula após aula, para que você consiga também entender outras questões mais profundas da física teórica. Então, assim, a gente está num processo que ele é intelectualmente desafiador, ele é intenso e, consequentemente, se você supera esse processo, você vai ter a oportunidade de ter acesso a uma beleza tão grande no entendimento dessa construção toda, que eu acho que vai ser o teu prêmio, assim, saca? Ao final desse curso. Encontrar beleza, falar, caralho, que coisa linda, assim, saca? Eu sempre que estou assim, ministrando esse curso de fluidos magnéticos, eu fico meio que encantado às vezes. Não assim, com as aplicações, não, mas com a argumentação em si. Eu acho inteligente, eu acho elegante, eu acho, assim, surpreendente, né? A gente estava lá, por exemplo, no começo, apresentando as equações de Maxwell, e aí eu mostrei para vocês a lei de circuito de Ampère, né? Que é uma lei que, porra, tu olha pra ela e fala, pô, massa, faz sentido, que lei maneira, ela até é equivalente a Biot-Savart, você pega duas leis, uma equivale à outra, caralho, mas depois você descobre que essa lei de circuito de Ampère, ela viola um princípio físico fundamental, que é o princípio de conservação de carga elétrica. Aí você tem que meio que corrigir ela, então é meio que surpreendente o processo. Você acha que entendeu, e depois se você, opa, mas será que isso aqui é assim mesmo? Aí você vai checar, não, na verdade tem uma coisa que está errada, vamos corrigir. Então eu quero meio que mostrando para vocês todo esse processo, tá? Porque ele é fascinante em si. Não fiquem afobados, assim, quando você fica muito afobado num curso como esse, cara, você perde, assim, a chance de se maravilhar com as coisas, porque você tá preso ainda no campo dessa mente utilitarista, que tem muita dificuldade de ver beleza nas coisas, né? Porque quer aplicar tudo e tal. Enfim, chegamos nesse tensor de Maxwell, e aí eu falei, cara, veja bem, aqui aparece μ0h, né? μ0h, eu sei o seguinte, que o meu campo de indução magnética, o campo B, que aparece lá na lei de Gauss, do magnetismo e tal, ele, por definição, tem uma contribuição da magnetização e do campo aplicado. Né? Tem essas duas contribuições, campo aplicado e tal. Calma aí. Pronto. E aí eu sei que no vácuo eu não tenho um meio para ter uma resposta magnética, então esse M é zero. De tal sorte que μ0h seria o B no vácuo, né? O equivalente. Então o que a gente faz? Bom, a gente olha para isso daqui e pensa, temos duas formas de organizar esse cara.
O tensor de Maxwell, que era μ0 HH, como μ0 é um escalar, ele pode estar aqui μ0 H ou H μ0 H. A ordem muda. Num caso eu vou ter BH, no outro caso eu vou ter HB, como resposta, né, a essa tentativa ainda ingênua de generalização do tensor de Maxwell para aplicar ele para um contexto, por exemplo, em que eu tenho um meio, em que eu tenho ali magnetização e tal. Então eu tenho meio que dois modelos, o modelo BH e o modelo HB. E eu falei na última aula, bom, para casa, tirem o div desse cara usando o modelo 1 e o modelo 2 e vamos ver que tipo de força vai aparecer ali. E vai ser isso que eu vou fazer na aula de hoje. Por quê? Porque assim, eu espero que vocês tenham feito isso em casa, né, para treinar, mas assim, eu não posso presumir que fizeram e deixar de falar sobre os resultados que você vai obter desse tipo de cálculo para esses dois modelos, porque os resultados em si são muito interessantes. E assim, eles escondem novas pistas sobre como a coisa deveria se comportar aqui no nosso contexto. Então, assim, eu vou na aula de hoje, basicamente, calcular esse divergente para os dois tipos de modelo. Vai ser bom também que nisso a gente vai meio que dar uma treinada também na matemática, nas ferramentas, para que você vá criando segurança assim, no uso da notação indicial, porque isso aqui é importante, assim, tá? Como ferramenta operacional para você poder entender, né, as coisas. Aqui a matemática, pra gente, ela tá tipo a serviço mesmo, tá? O que importa é a física. Mas a gente tem que linkar as coisas e assim, não tem jeito, você tipo não pode fugir da matemática no seu processo de querer entender a física, né? Tipo, porque as coisas estão meio que conectadas, assim. É a mesma coisa que eu querer, sei lá, tipo, eu quero ter acesso à obra de, sei lá, Machado de Assis, mas eu não sei ler. Então você tem que saber usar a linguagem para poder ter acesso às ideias que elas expressam. Matemática e física é meio que a mesma coisa aqui, é uma linguagem. Pra gente, que eu tenho que saber falar essa linguagem, senão eu vou deixar de entender as coisas, tá? Então, beleza. No nosso primeiro contexto, eu vou começar então pelo modelo 1. Eu quero mostrar para vocês aonde que a gente vai chegar. Então, o meu modelo 1, quem é esse cara? Ele é um modelo que fala que as minhas tensões magnéticas vão ser dadas por menos μ0 H² sobre 2, a minha pressão magnética, tensor identidade, mais BH. Então eu tenho que tirar o divergente desse cara, que vai me dar a força de superfície. Eu quero ver que tipo de força magnética por unidade de volume que vai aparecer aqui, que é esse div. Eu tenho então que tirar o divergente desse cara aqui. Vamos copiar e colar para a gente não gastar tanto tempo assim. Você minimiza aqui, coube aqui, a gente fecha aqui. Então, o div desse cara aqui. O divergente de um escalar identidade, a gente já viu que esse cara aqui é o gradiente do escalar. Isso é muito fácil de demonstrar, tá, pessoal? Isso aqui você pega a notação inicial, curte só. D dxa é A, escalar, um escalar A, o tensor identidade. Eu assim represento, usando um delta de Kronecker. Isso aqui vai me dar uma contração de índice, eu vou ter dA, dxa, que multiplica é A, escalar é B. As operações são sempre executadas entre os vetores de base. Delta BC é C. Estou aqui fazendo rapidinho, só para vocês verem que a coisa é assim que funciona, é fácil. Então isso aqui vai me dar um delta AB. O que A vira B, o que é B vira C. Então, se o que A vira B, o que é B vira C, o que A vira C, né? E aí eu vou ter então dA dxa é A, que é o gradiente de A. Então meio que mostrei isso para vocês. De tal sorte que a minha força magnética aqui, eu vou ter então, vai ser menos o grade de μ0 H² sobre 2, mais o div de BH. Div de BH, bora fazer esse cara aqui em notação indicial. Esse cara vai ser d dxa é A, escalar BB, HC, na ordem é B, é C. Aqui eu vou ter então D, BB, HC, dxa, delta AB é C, o que A vira B. Então aqui eu vou ter
DBAHC dxa na direção EC. Eu vou abrir isso aqui usando a regra do produto, então eu vou ter BA DHC dxa EC mais HC DBA dxa EC. Isso aqui você pode voltar tranquilamente para a notação vetorial, né? Esse cara aqui, ó, repara que a contração de índice foi nessa ordem, primeiro com primeiro, então aqui é B escalar grade. Tanto o B quanto o nabla tem o mesmo índice A, então a contração foi entre esses caras, aplicado a H. Esse cara aqui, a contração foi entre o B e o nabla, então aqui eu tenho H divide B. Agora, a gente já viu pela lei de Gauss do magnetismo, e por isso que eu gastei um tempão no começo do curso falando sobre as equações de Maxwell, porque eu ia usar elas. O tempo inteiro eu vou usar elas, fazem parte do meu repertório agora. Agora eu tenho mais repertório para usar, assim que funciona a ciência. Você vai estudando magnetismo e tal, e você vai ganhando repertório, você vai linkando as coisas, assim que funciona. Então aqui, esse cara aqui é zero, pela lei de Gauss do magnetismo. E o B, eu sei que o B, perdão, não estou aqui, ó, ele é M0, M mais H. Então, de tal sorte que esse termo que aparece aqui, que é o div de BH, ele vai ser μ0 M escalar grade de H mais μ0 H escalar grade de H. Já apareceu aqui a força de Kelvin, ó. Que top. Então não é um modelo de todo ruim. Ele está mostrando umas coisas que tem que aparecer mesmo. Parece que fazem parte do rolê. Mas apareceu outro cara aqui também, né? Essa equação, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar essa equação aqui de 1, ó, e essa aqui de 2. Então vamos tirar o quadro aqui, vamos tirar um zoom. Meu irmão, eu tô com um quadro com mais espaço do que eu achava que eu tinha. Top. Então, aqui a equação 2, que está no cantinho de rodapé. Vamos usar esse resto do quadro, né, velho? Tem um monte de quadro aqui pra gente usar. Então, eu vou ter que usar 2 em 1. Deixa isso aqui por enquanto. Então, vamos colocar agora 2 em 1. E o que você vai ter é que essa força magnética, ela vai ser, então, menos o grade. Melhor, vamos fazer o seguinte, vamos copiar e colar, velho. Vai ser esse cara aqui, ó, que eu tinha. Ctrl C. Vai diminuir para caber aqui. Vai ser menos esse cara. Mais esse aqui, ó. Então vou pegar esse maluco aqui. Pôr aqui. Depois eu ponho um sinal de mais. E vai ser mais esse cara aqui também. Tá bom. Vou também não deixar o negócio muito, sei lá, cheio de perfeccionismo não. Ou melhor, vou, porque eu tenho essa agonia. Eu vou minimizar aqui, ó, que aqui cabe todo mundo, não cabe? Pronto, coube. Aí eu vou dar um zoom aqui para organizar o que eu vou ter. Porque faltou um sinal de mais, né? Então eu vou ter esse cara aqui, mais esse cara aqui. É o que eu vou ter. Agora, a gente começa a jogar um jogo um pouco mais interessante. Você lembra que tinha uma identidade na última aula? Vou até pegar ela aqui porque ela é muito útil. Eu até falei, essa identidade aqui ela é super importante, aparece em vários contextos, em vários rolês, que é essa daqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Identidade 2. Lembra desse cara aqui? Um pouco embaixo. Não vai caber, né? Vou fazer o seguinte. Esquece a minha ideia de copiar e colar. Deixa eu anotar aqui, foda-se. Dá um zoom. Vamos pra cá. Então tem isso daqui, ótimo. E eu vou lembrar, então, a vocês daquela identidade 2 que apareceu na última aula. A gente pode escrever aqui para ficar organizadinho, porque tá uma bagunça esse quadro. Lembrando da identidade 2 que pintou na última aula. Quem quer essa identidade 2? É uma que eu falei, cara, isso aqui é importante, isso aqui aparece em todo rolê e tal. E mandei vocês prestarem atenção. Era essa daqui, ó.
ela fala o seguinte, que H escalar grade H, já vou pôr tipo, já o termo que me interessa, é igual ao gradiente de H ao quadrado sobre 2 menos H vetorial hot de H. E vocês lembram da lei de Ampère-Maxwell no limite magneto-estático, que esse cara aqui é zero. Então, se eu uso nessa equação 3 a identidade 2, olha para isso um pouquinho e perceba a mágica que vai acontecer enquanto eu bebo minha água. Reparem o que vai rolar. Se eu fizer isso, tacar 3 em 2, perdão, tacar 2 em 3, sei lá, vocês vão ver que esse cara aqui, ó, o grade de H quadrado sobre 2, tem aqui um mi0 lá de fora, né? Que vai multiplicar esse cara. Então, vai cortar esse cara com esse cara aqui. Por conta da identidade. De tal sorte que o modelo 1, ele vai me levar a uma força magnética que contempla apenas a força de Kelvin. Ponto. Então, o BH chega nisso. O modelo BH captura essa força de Kelvin. O interessante que vai acontecer, que é um negócio muito louco, é quando você for calcular o modelo HB. Ele vai dar uma parada muito interessante pra gente, que vai dar um pouco mais de trabalho de calcular, mas a gente pode aqui fazer essa conta, não tem problema nenhum. Vai ser um lance meio assim, canseira. Tô pensando se eu vou fazer ela inteira ainda, ou se eu vou pelo menos dar um bizu de como fazer, para chegar no final, no resultado, que é o que mais importa, e discutir com vocês meio que assim, a lógica, a física por trás. Vamos ver, tá? Vamos começar aqui, pelo menos organizando as ideias, tá? Bom, isso daqui, para resumir então, é o modelo BH. Vamos escrever isso aqui. Modelo BH. É o resultado dele, força de Kelvin. Beleza? Vamos então agora para o modelo HB. Deixa eu minimizar meu quadro, que está um caos geral, um caos generalizado. Vamos pôr isso aqui. E vamos trocar aqui a cor para também dar um descanso para a vista, né? Vamos ver o que aconteceria com o modelo HB, que é uma outra possibilidade de tentativa de generalizar. E a gente meio que tem que checar o que vai acontecer, saca? Então, no modelo, vamos pôr aqui, modelo HB, como a coisa funciona? Tem que tirar o divergente de um tensor de tensões, que vai ser menos mi0 h quadrado sobre 2i. Já sei como fazer isso, mais HB. Então vamos primeiro aqui tirar o que seria esse divergente desse diático HB. O que vai mudar? Se eu faço isso em notação inicial, vamos comigo. d dxa é A escalar HB, B, C, é B, é C. Repare que vai mudar muita coisa aqui, vai. Isso aqui vai ser então d dxa de HB, B. É bom também que essas aulas a gente vai meio que assim, começando a criar um pouco mais de músculo, né? Tipo, mental, assim, matemático. Eu acho que isso também é importante, assim, saca? Para você entender, né? Que, assim, eu posso falar aqui da maneira mais lúdica e filosófica e linda sobre a física, porque de fato mas, assim, no frigir dos ovos, quando você vai para o campo de resolver um problema, você tem que saber fazer as coisas, né? Fazer operação, entender matemática, programação, senão você não faz nada. E também é muito importante isso, né? Treinar ferramentas. Mas, assim, como eu já sinto que é isso que os meus colegas fazem na maior parte do tempo, eu me permito brisar um pouco mais aqui, saca? Porque eu sinto que a gente dá um foco excessivo à ferramenta, às vezes, no curso e tira isso de contexto. E aí o aluno fica meio que sem motivação, sem entender como as coisas se encaixam, perdido nas ferramentas. Também não é legal, não. Tem que chegar no meio termo, mas isso aqui é muito importante. Bom, então eu tenho aqui a B é C. Beleza. O que A vira B, aqui eu vou chamar de A, então. Então, o meu divergente de HB, um pouquinho embaixo, esse cara vai ser d dxa, estou continuando o cálculo, tá?
HA, BC, EC. Isso aqui vai dar, então, HA, DBC, DXA, EC, mais BC, DHA, DXA, EC. E eu queria que vocês dessem um feedback, pessoal, assim, sincero, né? Vocês estão realmente acompanhando o curso e tal, sobre esse tipo de aula, tá? Porque eu quero saber como que é para você. É muito chato ter que acompanhar isso, prestar atenção. Você faz isso com um caderninho e vai fazendo junto? Ou você fica naquela postura passiva, só olhando? E isso é entediante? É suficiente? É fácil de continuar concentrado? Você perde o foco rapidamente? Como que é para você esse tipo de aula dedutiva, como aluno de engenharia? Me dá o feedback para eu saber, porque é importante que professores e alunos falem a mesma linguagem, né? Senão a gente estaria aqui meio que se enganando, assim. Que é o que eu sinto que acontece na maior parte do tempo, tá? Nessa relação aluno-professor, da forma que ela é conduzida hoje em dia. Enfim, olhe para esses termos aqui. O que esses caras são, vai? Repara nos índices, né? Nesse e nesse. Se você está atento ao rolê do que é a notação indicial, vamos chamar esse cara aqui de termo A, esse cara de termo B. O que você vai ter é que o termo A aqui, o que ele vai ser? Repara que o Azinho do H é o mesmo Azinho do X aqui embaixo. Então a operação que ocorreu entre esses dois caras, que levou esses índices a serem iguais, só pode ser uma operação de produto escalar. Então o pontinho ele está entre o H e o nabla, aplicado ao vetor B. O termo B, vamos olhar para ele aqui. Tá vendo que o Azinho é o mesmo do H e do nabla? Então, a operação do pontinho foi entre o nabla e o H. Então, eu vou ter aqui B divide H. Repare que eu ponho aqui um parênteses, é totalmente diferente, tá? Então, B divide H. De tal sorte que o meu modelo HB, eu vou pegar aqui e continuar, o meu divergente desse cara aqui, ó, μ0, h ao quadrado sobre 2, e esse eu já calculei já, né? Mais HB, eu vou pôr ele inteiro, esse cara vai ser menos o grade de μ0 h quadrado sobre 2, primeiro termo, mais h escalar grade B, mais B divide H. Mudou tudo em relação ao outro modelo. E a gente vai ainda organizar as coisas um pouco melhor, porque, veja, o B, ele também é função de outras coisas. Vamos pôr aqui em cima. Deixa eu pôr meu rosto um pouco menor. Tá bom. O meu B, eu sei que ele é μ0 M mais H. Então eu vou substituir isso no meu div de sigma M, segundo o modelo HB. Eu vou pôr aqui, ó, div sigma M, HB embaixo, para indicar qual é o modelo que eu estou usando, o modelo HB. Ele vai ser menos o gradiente, caralho, pronto, μ0 H quadrado sobre 2, mais μ0 H, já estou substituindo aqui o B, então vai aparecer um monte de μ0. μ0 H escalar grade de H mais μ0 H escalar grade de M mais μ0 H div de H mais μ0 M div de H. Compliquei legal minha vida, hein, velho? Tá ficando muito mais complicado isso, mas eu gosto, isso é interessante, isso é divertido, tá? Aqui eu já vou lembrar da identidade 2, que dizia, isso aqui eu vou sempre repetir, que H escalar grade H, esse cara vai ser o grade, de H quadrado sobre 2, menos H vetorial hot de H, essa é a identidade, isso aqui é zero pela lei de Ampère-Maxwell. Então, se eu uso isso daqui, H escalar grade H, nesse termo aqui, ó,
esse cara aqui vai virar simplesmente o grade de μ0 h quadrado sobre 2, que vai cortar com esse cara aqui já. Já tive uma simplificação. De tal sorte, vamos organizar aqui embaixo, porque isso aqui está ficando muito caralho, confuso, e eu garanto que vai ficar bem pior. Eba, o que eu vou ter é o seguinte, que o divergente do meu tensor magnético, segundo o modelo HB, vou deixar assim mesmo, esse cara até agora, ele está dando o seguinte, μ0 h escalar gradiente de m mais μ0 h div de h mais μ0 m div de h. Essa equação, deixa eu só conferir aqui direitinho para ver se está tudo certinho. M div de h mais h div de h. Está certíssimo. Eu quero manter uma certa coesão. Eu vou chamar essa equação de asteriscos, velho, porque é a forma que eu me referenciei a ela aqui. Tá vendo como isso aqui está no meu caderno? Assim, minha vida é um pouco isso, eu ficar fazendo esse tipo de conta e organizando coisa. Eu faço isso assim como uma forma, assim, não só de preparar um curso para vocês, mas como uma forma de eu mesmo entender as coisas. Então eu fico fazendo essas contas para checar. De tempos em tempos eu meio que esqueço, assim, eu faço de novo. Porque é uma coisa muito complicada e que se você fica muito tempo sem pensar sobre isso e tal, você perde assim a referência do contexto onde isso está tipo, relacionado. Então, assim, fazer esse tipo de conta de tempos em tempos, para mim, não só é um bom tipo de treino para o cérebro, uma musculatura ali legal, como eu vou meio que me reconectando assim às discussões, às ideias, aos conceitos, aos termos por trás da modelagem e qual que é o link que esses caras têm com a física. Isso me ajuda muito, por exemplo, a interpretar os meus resultados como cientista, porque eu sei os detalhes da modelagem ali, então eu sei o que cada termo significa, de onde que vem, quais são as inconsistências, as soluções, as propostas, as discussões, né? Assim que eu meio que me organizo. E assim, eu acho legal, legal demais, né? Quando eu estou tipo, dando um curso e tendo que revisitar isso, para mim é muito bacana. Aí eu vou meio que assim, circular essa equação, porque essa equação ela é muito importante pra gente. Eu falei que não ia fazer inteiro, mas eu me empolgo, velho. Eu gosto de fazer isso daqui, é complicado. Eu tô sentindo assim uma saudade que vocês não têm ideia de fazer essa porra aqui num quadro, velho. Com pincel, giz e ficar lá, caralho, deduzindo um monte de equação. Geralmente quando eu faço isso nesse curso, tem um aluno, dois só na plateia. É meio triste, na verdade. É deprimente, assim, porque, sei lá, você fica anos e anos e anos estudando profundamente uma coisa e ninguém te entende, assim, mas o que você pode fazer? Aí você vai deixar de estudar as coisas para poder ser entendido? Aí você vai falar de quê? De Big Brother? Não tem condição. Eu não consigo. Eu não consigo me vincular a esse tipo de interesse, assim. Pois bem, aqui a gente tem a equação asterisco, massa. Agora eu quero chamar a atenção para um outro cálculo aqui que eu vou usar. Vou meio que usar uma identidade vetorial para resolver essa treta, porque, caralho, da forma que tá aqui, tá uma bosta. Nem a força de Kelvin eu tô recuperando ela. Então tá muito confuso. E eu vou meio que reorganizar os termos, mas a partir de uma identidade nova. Curto só. Se eu faço a seguinte conta, hot de m vetorial h. Agora a gente vai começar a usar notação inicial de adulto, tá? De gente grande. Agora vai ficar legal. Isso aqui como é que eu faria? Vamos lá. ddxa é A, vetorial, mb é B, vetorial, hc é C. Aqui eu vou usar o permutador de Levi-Civita, mas vamos fazer por partes. Vou meio que repetir a parte de fora, vetorial. Aqui eu vou ter mb, hc, é um produto vetorial entre EB e EC. Eu sei que EB, vetorial EC, se você viu minha aula de notação inicial, parte 2, parte 1 e 2, não adianta só ver a parte 1, você vai chegar e vai entender que isso aqui é EBCD, é D. Então aparece aqui o permutador de Levi-Civita, permutador de
Levi Civita. Esse aqui é um cara muito legal. Então eu vou ter aqui, ó, epsilon B, C, D, E, D. Mas eu tenho um outro tipo de produto vetorial entre EA e o próximo vetor de base, ED. Então, esse hot aqui de M vetorial H, esse cara vai dar o seguinte, D, DXA. Por enquanto, você deve estar achando que eu sou louco. E tudo bem, eu não te culpo não. Fica à vontade, irmão. Pode achar. Não me importo mesmo, assim. Mas eu vou mostrar para você que isso aqui faz um sentido total e que uma coisa mágica vai acontecer. Veja, EA vetorial ED, isso aqui vai dar epsilon ADE, por exemplo, EE. Aí aparece aqui, tipo, 2 permutadores de Levi-Civita. Eu posso reorganizar esses termos aqui da seguinte forma. Lembrem-se daquela coisa de permutações, sentido cíclico, né, e não cíclico. O elemento comum que tem esses caras é o D. Então, epsilon BCD, ó, BCD. Esse aqui é um sentido de permutação, BCD. E aí, calma aí, pronto. Epsilon BCD é igual a epsilon DBC. O sentido é o mesmo, tá? E epsilon, pelo mesmo motivo, ADE é epsilon DEA. Estou pondo o D, que é o elemento comum, na frente dos dois caras. De tal sorte que eu vou ter o seguinte. Isso aqui é uma coisa muito comum pra gente, tá? Nessa área de loucura. Hot de M vetorial H. Esse cara vai ser, então, D, DXA, MB, HC. Eu estou curioso com os feedbacks de vocês em relação a essa aula. Eu estou começando a pegar um pouquinho mais puxado aqui na matemática no canal. Quero ver como é que vai ser a reação. Eu acho que vai ser aquele tipo de aula que você vai ter assim, a galera desistindo nos primeiros 5 minutos, talvez, não sei. Mas foda-se. Aí aqui eu vou ter então epsilon DBC, epsilon DEA. Com isso, eu vou poder usar uma identidade muito massa chamada relação epsilon delta. Também é chamado de identidade de permutação. De permutação. Se não me engano, acho que esse é o nome. Que fala o seguinte, que epsilon DBC, epsilon DEA, esse cara vai ser igual a delta de Kronecker BE, delta CA, menos delta BA, delta CE. Isso aqui está como desafio, eu acho, que eu mandei demonstrar e tal, numa das aulas de notação inicial. Eu acho, não sei. Eu acho que não tem essa demonstração no meu canal. Tenho essa impressão. Mas tem num caderno meu antigo de FUDOS 2 que está lá no meu site pessoal. Se você forçar, você vai descobrir lá, tá? Como é que a gente demonstra isso. Então, se eu uso... Vamos chamar isso aqui de... Caralho, eu nem sei mais o que eu vou chamar essa coisa. Deixa eu ver como é que estão os meus números aqui. Quando fica uma aula cheia de equação, deixa eu ver, a última equação que eu dei número foi a 3? Foi a 3, então vai ser 4, tá? Eu vou chamar de 4 aquilo ali. Então aqui eu vou chamar esse cara aqui, foi mal, de 4. Vou chamar esse aqui de 5. Vou tacar 5 em 4. Aí se você faz isso, você vai ter o seguinte, que o hot de M vetorial H, esse cara vai ser D, DXA, MB, HC. Faltou aqui um EE, que era o vetor de base, não era? Cadê, meu povo? Aqui, ó, EE. Beleza. Então, EE, melhor, vou colocar aqui primeiro as relações. Delta BE, delta CA, menos delta BA, delta CE, EE. Top. E aí agora eu vou fazer, cara, o que eu tenho que fazer. As contrações de índices com esses bandos de delta que apareceram.
Então eu vou ter o seguinte, hot de M vetorial H. Agora é a hora que eu meio que assim percebo que ficar olhando para o meu caderno e conferindo vai ser mais demorado e mais cansativo do que fazer direto. Então eu esqueço o caderno, foda-se, e faço junto aqui com vocês porque eu fico mais, até menos ansioso na real. Você se sente mais presente, assim, fazendo na hora, saca? Essa é outra coisa que eu sinto falta, assim, nas aulas presenciais, de pegar e de dar aquela improvisada na frente dos alunos, de deduzir uma coisa ali meio que sem consultar, eu acho isso maneiro. Poder errar, assim, é tão bom, saca? Bom, aqui eu tenho então o seguinte, o que é B vira E, então eu vou fazer o seguinte, e o que é A vira C. Tá, então D dxa, M, B, H, A, EB, primeiro termo, tá? Menos D, aí o segundo, dxa, o que é B vira A, então MA, H, o que é C vira E. Vou chamar de B em vez de C ou de E, tá? Porque o importante é fazer com que o índice desse cara aqui seja o mesmo desse cara aqui. Então eu posso chamar de B, só para simplificar, não ficar com muito índice por aqui. E aí eu vou abrir esses caras aqui, ó. Isso então vai ser MB, DHA, DXA, é B, mais HA, DMB, DXA, é B, menos DXA, caralho, calma aí, já me confundi já, menos MA, top, DHB, DXA, é B, menos HB, D, DXA, MA, é B. Pronto, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar nome aos bois. Esse cara aqui vai ser M divide H, dá para ver pelos índices. Esse cara vai ser H, H escalar grade de M, é isso. Esse cara vai ser M escalar grade de H, agora começa a aparecer a força de Kelvin. Esse cara vai ser H divide M. Ufa, e tudo isso vai ser então igual ao hot de M vetorial H. Então vai ser isso, mais isso, menos isso, menos isso. Equação, vou chamar de 6, essa aqui. Bom, agora para casa. Já cheguei no meio do caminho. Você vai usar essa identidade, equação 6, junto com algumas leis do magnetismo que você aprendeu aqui nesse curso e tal. Agora a gente está ficando sério no rolê, tá? E tem também uma beleza nisso também. Então vai usar a equação 6, bonitinha aqui, pá. Junto com a equação asterisco, que é essa daqui. Tá? Então use 6 em asterisco, anote isso daí. Vou até pôr na próxima página. Usando o seu conhecimento acumulado em fluidos magnéticos. Vamos pôr isso aqui. Usando todo o seu conhecimento adquirido ao longo desse curso, faça o seguinte. Pegue a equação 6 e substitua em asterisco. E após algumas manipulações algébricas espertas, mostre que, e é isso que importa no final, e o que eu vou deixar tipo assim um lance para a próxima aula, você mostrar o seguinte, velho, que o divergente do tensor de tensões magnética no modelo HB, ele vai dar μ0 M escalar grade de H, que é a força de Kelvin, só que ele vai dar mais um termo, ele vai dar mais μ0 hot de M vetorial H. Então, né, repare que o que a gente tinha
para o modelo BH, quando a gente tirou o div, era só a força de Kelvin. Agora, o meu outro modelo está me dando uma pista, que é a seguinte, cara, talvez esse desalinhamento entre M e H, que eu sei que está associado a torques magnéticos internos que existem dentro do material, ele leve a um novo tipo de mecanismo que vai me dar alguma força ali, algum efeito físico real na equação do movimento para o fluido magnético. Talvez não seja só a força de Kelvin. Ele está te dando, assim, cara, uma pista de um caminho a ser percorrido. Bom, vou parar por aqui porque eu vou usar essa pista como gancho para a próxima aula, em que a gente vai falar sobre esse princípio de balanço de momento angular que leva a uma assimetria na distribuição de tensão de um fluido magnético, e isso vai me dar uma outra pista de busca por um modelo constitutivo um pouco mais sério, mais consistente para modelar essa hidrodinâmica de fluidos magnéticos. Então agora começa a ficar legal o rolê. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que foi uma aula um pouco densa, e deixo esse gancho para a próxima aula, tá? Então comentem, deem feedback, né? Eu quero saber o que vocês acharam dessa aula. Entenderam? Conseguiram absorver alguma coisa? Ficou muito confusa? Tem dúvida? Dê feedback. Beleza? A gente se vê numa próxima aula do canal. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela presença. Até a próxima. Arro, meu povo!